O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje para rezarmos esse texto tão bonito, esse Evangelho tão rico que o Senhor nos apresenta. Se não soubermos rezar bem esse Evangelho, a gente pode usá-lo como chavão durante toda a vida. E a primeira leitura também já nos ajuda bastante a entender o Evangelho. A palavra de Deus, o bom de tudo isso é que a palavra de Deus, ela se explica por ela mesma. Então, se a gente vai fazer a gente chama de lécio divina, a gente vai fazer um estudo orante da palavra, vamos rezar, vamos estudar e rezar a palavra de Deus, ela nos dá essa certeza tão grandiosa deste amor do Senhor que fala ao nosso coração. Nós escutamos ali o texto em que o Senhor vai falar para a comunidade, Ele está conversando com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, enfim, com a raça excluída de Israel. Ele está ali conversando com eles, acolhendo, se fazendo um com aquele grupo de pessoas, e os fariseus que se julgavam santos, se julgavam conhecedores da palavra e também seguidores da lei, olham para aquela realidade e criticam Jesus pelo ato de estar com as pessoas impuras. Porque se fosse uns como eles, jamais poderia estar ali, porque pela lei, diria sempre, pela lei se dava assim: aquele que está no meio daqueles que são impuros, logo é impuro também, porque se deixa tocar. E para voltar à realidade, para poder voltar à dignidade de estar no templo, teria de fazer a sua purificação. Um ato ritual para poder voltar novamente a estar no templo. Jesus se encontra e fala para eles, não de uma maneira grossa, de uma maneira asperosa ali, ele vai falar de uma maneira suave. Ele vai comparar toda aquela realidade como um grande rebanho, porque ele é o bom pastor. Ele é aquele que apacenta o rebanho, que vai de encontro à ovelha perdida da casa de Israel. E quem é a ovelha perdida da casa de Israel? Ali ele está colocando diante daquele fato. Mas é importante a gente observar a dinâmica de um pastor. O pastor,
quando se depara com a perda de uma ovelha, né, ele pode dizer, um chacal pegou, um lobo pegou, mas pode dizer, está perdido, ele vai primeiro procurar, mas deixa as outras ovelhas no seu redil, à mercê dos mercenários e dos chacais. Então ele também coloca as ovelhas em risco e vai em busca daquela que se perdeu. Uma vez encontrando a ovelha, o que ele faz? Ele se alegra. Assim também é conosco. O Senhor, quando a gente distancia de Deus pelas nossas realidades, pelo nosso pecado, pelo nosso achismo, e nos distanciamos do Senhor, vamos de encontro com a nossa realidade, acreditamos que a nossa força, o nosso entendimento é maior do que a graça de Deus em nós, nós nos perdemos. E o Senhor vai de encontro a essa realidade e começa tudo de novo. O Senhor perdoa e recomeça com a gente. Essa é a parte importante que o texto está dizendo. Agora, se eu me gabo das forças que tenho e deixo o Senhor de lado, Ele continua a se encontrar comigo. Sou eu que me afasto do seu projeto salvador. Sou eu que me afasto da sua vontade libertadora, para viver as minhas vontades e a minha libertação. Veja que interessante, no início da missa nós escutávamos no comentário inicial essa expressão que Deus, Ele vem para salvar. Agora Ele salva nessa experiência de se fazer um. Então Deus também nos dá a liberdade de ser encontrado, de se encontrar e ser encontrado por Ele. Fazer essa experiência do verdadeiro encontro. E aquele que faz uma experiência de Deus em meio, olha para todas as outras suas realidades e as coloca como sendo realidades secundárias. Não quer dizer que não vão ser cumpridas. Elas serão cumpridas, mas o desejo, o encontro de estar com Deus se torna maior. O ouvir a Deus se torna muito maior do que qualquer outras coisas. E a gente fala assim, mas será que para poder seguir a Deus eu tenho que abandonar tudo o que eu gosto de fazer? Não é bem por aí. Você tem as suas coisas que você gosta de fazer, mas o Senhor vai te dar a oportunidade de colocar valores em cima. Valores. E qual é o maior valor? Aí vem aquela máxima que eu estou sempre falando na nossa paróquia. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Então, qual é a nossa alegria? É estar com o Senhor, é rezar, é fazer Eucaristia. E uma vez se nutrindo dessa Eucaristia, a gente consegue ser alegria para o outro, presença de Deus ao outro. Veja, o Senhor também nos acolhe, nos tira da nossa realidade, às vezes até mesmo da nossa tristeza, do nosso desencontro, das nossas preocupações, nos traz em Eucaristia, nos coloca diante do altar, nos alimenta, nos fortifica e nos lança novamente para esse campo de batalha. O Senhor cotidianamente nos dá essa fortaleza de ânimo para a gente não desistir dele, não desistir desse projeto misericordioso que é do Senhor. Aí veja, padre, você pode até dizer assim, padre, me dá um exemplo clássico de alguém que se converteu desse jeito. Pega a primeira leitura, São Paulo. Vocês não viram que interessante São Paulo falando para a comunidade? Olha, se vocês pensam, ali ele fala da carne no sentido da fortaleza, do conhecimento humano. Se vocês sabem que o seu conhecimento, se você julga que o seu conhecimento, que o seu saber fazer, que a tua força física, que todo o teu ser é maior do que Deus, então você já ganhou a tua recompensa. Mas ele fala, olha, eu acreditava em tudo isso. Aí ele faz uma descrição de todos os valores da sua existência. Vai falar desde a sua dinâmica de vida, vai falar da sua herança, vai falar da sua presença, mas vai dizer, olha, de tudo isso eu coloquei como secundário, porque descobri o valor de Deus, porque Deus me encontrou. E é interessante porque é Jesus que encontra Saulo e o chama de Paulo, que dá essa alegria para Paulo. É Jesus que encontra. Não é Saulo que vai, porque Saulo já estava ciente da sua fortaleza. Então ele coloca ali, ele fala do nome. Quantas pessoas ficam presas na herança de nome? Você quem é? E parece que se você não fala o seu sobrenome, se seu sobrenome não tem peso, parece que você não é ninguém. Quantas pessoas são fracas nisso? Presas nessas realidades? Ou por bens. Você tem bens, então você é alguém? Não. Você pode ter todo o bem do mundo. Você pode ter o melhor sobrenome do mundo.
Mas se você não tem amor, nada. Tudo passa. Né? Quantas vezes a gente fica preso em coisas fúteis, que não nos dizem nada, não nos acrescentam em nada. Quantas pessoas mendigam amizades, não porque a pessoa é plena de graça, de bondade, cheia de fortaleza, mas é porque ela tem um bem, porque ela é visível diante da sociedade. Se nós não formos amigos daquela pessoa, nós não vamos participar daquele grupo. Fraco, pobre. Essa é a maior. Se você classificar a pessoa, é isso, é pobre. Porque mendiga algumas coisas que não te levam a nada. Né? Quantas pessoas também gostam de amizade por interesses? Eu preciso me promover, então vou ser amigo de todo mundo. E olha que nós já estamos chegando no tempo de eleições. Quantos amigos aparecem, né? Quantos irmãos batem no nosso peito dizendo: sou teu irmão, imagina, conta comigo. Mas depois que passa a eleição, nem olha na tua cara. Né? Olha que tristeza. Aonde está essa amizade? Aonde está esse estar junto? Aonde está esse se fazer um? Aí veja que interessante. Jesus não buscou nada para si. Ele deu tudo. Esse é o diferencial. E o que ele fez para Paulo? Depois que Paulo matou meia dúzia de cristãos, o que ele fez para Paulo? Né? Paulo, você me persegue, mas não é porque você me persegue que eu vou te destruir. Pelo contrário, eu quero você para mim, Paulo. Eu quero você para mim. E tirou Paulo daquela escuridão que Paulo vivia, cegamente por causa dos valores, e trouxe a Paulo a certeza de uma nova vida. Mas não era uma nova vida que Paulo não ia ter sofrimento. Teve sofrimento, teve perseguições, teve desencontros. Mas em nenhum momento ele disse: faltou Deus. Olha que interessante. Em nenhum momento Paulo disse: faltou Deus. Pelo contrário. Por isso que ele fala assim: olha, eu sou circunciso fisicamente, mas vós sois os circuncisos. Porque para aquela realidade, ser circuncidado é participar daquele grupo, fazer parte daquele clã, pertencer a uma raça eleita. E ele fala: todos vocês pertencem a essa raça. Porque não é necessário o físico, não é necessário a presença. Então, logo, não é necessário somente um sobrenome, não é necessário uma classe, não é necessário um poder, não, isso tudo é supérfluo. O centro de tudo é Jesus em meio. Se eu encontro o Senhor, faço uma nova humanidade. Se eu faço essa experiência com o Senhor, eu acredito que tudo pode ser novo. Porque o Senhor nos orienta, Ele é o pastor que nos conduz. Se caminhamos por estradas tortuosas, Ele nos resgata e nos conduz a caminhar por estradas boas. Então esse é o momento da gente olhar para a nossa existência e dizer: aonde nós estamos colocando o nosso valor? Aonde nós estamos colocando toda a nossa existência? Nas aparências ou naquilo que é essencial? E o que é essencial? Veja que interessante, hoje até a gente fazia uma reflexão no mosteiro sobre isso, sobre a dimensão que está chegando a festa de Cristo Rei, e a gente não consegue encontrar a bendita imagem de Cristo Rei. E quando encontra, parece que quando a gente não entende muitas coisas, a gente fala assim: é um sagrado coração disfarçado. Mas olha para aquela realidade, tudo é Cristo, tudo é Cristo. E nos prendemos a estereótipos. Mas se a gente olhar, o que mais tem no centro do Cristo Rei? O seu coração. E dentro do seu coração a visão do bom pastor. Aquele que apacenta as suas ovelhas e nos conduz a caminhar. Então Deus nunca nos abandona. Somos nós que pelas nossas realidades, talvez que a gente possa colocar assim, que aparentemente parecem ser grandes, mas são secundárias, damos muito mais valores e esquecemos a Deus. Deixamos Deus de lado para viver os nossos compromissos, as nossas preocupações. Essa semana eu escutava uma homilia de um padre, que falava bem assim, Sartori falava bem assim para os padres: presta atenção um pouquinho, padre, olha bem, tua paróquia está vazia? Não se preocupa, passa a pandemia, vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar da mesma ação, porque as pessoas estão se habituando ao mais fácil. As pessoas, lógico, se é perigoso, fique em casa. Mas, por exemplo,
se pode estar no mercado, se pode estar num shopping, se pode estar numa academia, se pode estar numa praça, por que não pode estar numa igreja? Né? É uma coisa para se pensar, é uma coisa para se rezar. Ah, mas eu rezo em casa e Deus me acompanha. A igreja sempre é sábia sobre essas ações. Né? Mas o mais importante é ver aonde estou colocando os meus valores. Né? Ou melhor, aonde estou encontrando valores. E esses valores é maior do que a Eucaristia? O que é maior do que a Eucaristia? O que é maior do que Deus em meio a nós? É um momento de reflexão e que maravilha o Senhor nos dá essa palavra para a gente parar um pouquinho e meditar. Aonde estou colocando o meu tesouro? Ali vai estar também o meu coração. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ser verdadeiramente resgatado por Deus, amado por Deus. E como aquela mulher, quando encontramos o tesouro, chamamos os amigos. Vem se alegrar comigo, porque eu encontrei um tesouro. E esse tesouro, que estava perdido, me trouxe a alegria. Naquela expressão do dracma, da moeda, a mulher convida, porque estava preocupada com o seu bem, mas encontrou um bem maior. Assim também somos nós. Quando encontrarmos um bem maior, tudo se transforma, tudo é novo em nossa existência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.